Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que nos recebe sempre com muito carinho, com muita atenção e cheio de vibrações boas, preparadas com antecedência pelos nossos mentores, pelos mentores da casa, favorecendo o nosso equilíbrio quando chegamos aqui, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para receber as reflexões que são trazidas para a gente, sempre com muito carinho, né? Estudada com antecedência para trazer o melhor para que a gente possa compreender, não é mesmo? Então, sejam bem-vindos. Alguns lembretes que a gente faz toda semana, quanto ao desligar o celular, para que ele não toque durante as nossas reflexões e atrapalhe, né, aí o conteúdo, né, a gente sempre se distrai um pouco mais com o toque do celular. As garrafinhas para a hidratação são muito importantes, né? Nós precisamos muito de hidratação e isso vai nos favorecer e ajudar, porque a casa já não oferece copinhos descartáveis. Então, podendo trazer sua garrafinha, seu copinho, é sempre bem-vindo. Outra coisa importante que nós falamos toda semana nos nossos encontros é sobre o Evangelho no lar, a prática do Evangelho no lar, favorecendo as nossas famílias, o equilíbrio do nosso lar, dos nossos entes queridos, favorecendo também não só o nosso lar, mas a vizinhança também, que é favorecida com as nossas preces. Então, o Evangelho no lar é uma prática muito salutar para as nossas famílias. Uma prece, uma leitura de um texto, pode ser qualquer texto bíblico, abre a Bíblia, lê um texto qualquer aleatoriamente, faça uma reflexão sobre o que está sendo dito ali naquele texto, faça as suas reflexões. Depois, encerre com uma nova prece, agradecendo pelos mentores daquela casa, daquela família, que eles possam esclarecer sempre, estar sempre trazendo para a gente, nos nossos lares, boas vibrações. Então, a prática do Evangelho no lar é recomendada. A nossa casa recomenda sempre o Evangelho no lar. Tem alguém que esteja chegando aqui pela primeira vez? Não? Já somos bem conhecidos, né? Então, fiquem à vontade. No final da reunião, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui, a gente tenta esclarecer o melhor possível, tá bom? Então, nós hoje temos um palestrante visitante, né, o Rubens Almeida, né? Ele vem do lar Paulo de Tarso, mas também é participante do CES. Então, ele está bem antenado, né, com a nossa doutrina, do nosso trabalho, e é isso que a gente precisa. Está aqui o Rubens trazendo uma reflexão sobre a cola, tá bom? Não deu tempo de elaborar tudo. Entre o sofrimento humano e a esperança espiritual. Então, vamos ver o que o Rubens trouxe de bom aqui, né? Que não deve ter sido pouca coisa, não. Vamos ver sobre o sofrimento humano e a esperança espiritual. Vamos ver esses dois pontos, né? Que a gente possa aproveitar ao máximo nessa tarde. E para começar já as nossas reflexões, a passista Cristina vai ler a nossa página de preparação, e já é um início para as reflexões desta tarde, tá bom? Então, boa tarde. Fazer cursos no microfone, né? Boa tarde. A página de hoje é do livro Passos da Vida, psicografado por Francisco
Cândido Xavier, pelo espírito Albino Teixeira. O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superar. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de receber. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Graças a Deus. Obrigada, Cris. Então, agora nós vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma conexão direta com o nosso Pai, Criador de todo o universo, falando com Ele sobre a nossa gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos em busca de esclarecimentos para uma vida mais harmoniosa. Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, aqui estamos, Senhor, corações e mentes, aguardando, esperando pelas reflexões desta tarde, que certamente nos trarão melhores entendimentos sobre como lidar com o sofrimento humano, mas também onde buscar a esperança espiritual. Aqui estamos, Senhor, e agradecemos por todas as oportunidades que nos são colocadas em nossas vidas. Agradecemos pelos mentores desta casa, que nos proporciona esses estudos, esses encontros, esses envolvimentos. Agradecemos pelos nossos mentores individuais que nos trouxeram até aqui, nos incentivando, nos trazendo aos nossos olhos a melhor escolha para esta tarde. Agradecidos, Senhor, estamos e como pedintes que somos, pedimos que esta oração, que esta prece que envolve nossos corações e mentes, possam alcançar outros corações ainda aflitos, precisando de calma, Senhor. Calma para o entendimento do sofrimento, da dor, da aflição. Que as nossas preces possam envolver todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, em busca de um melhor entendimento e agradecidos pelas suas bênçãos que são dirigidas a cada um de nós. Sendo assim, agradecidos, fazemos um apelo para iniciar a nossa reunião com o nosso palestrante, que ele seja bem acolhido, que ele se sinta bem em nossa casa e que possa trazer reflexões para a nossa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Também tem que fazer um curso, né? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela recepção.
estou muito feliz, mais uma vez grato pelo convite, pelo assunto, pelo tema. É muito importante termos a possibilidade de falarmos sobre um assunto tão delicado, assunto que nos toca a todos. Eu gostaria muito de começar a nossa conversa mesmo com uma história para vocês. Melhorou? Melhorou só agora? Ou eu estava falando distante? Bom, uma história para vocês triste, não é uma história triste, mas que nos faz refletir. E é uma história que seria importante todos nós conhecermos. Lá por volta da história de um jovem chamado Mike Henry. Por volta de 1968, nos Estados Unidos, no Texas, ele compra, melhor dizendo, no Colorado, West Winter, do Colorado, esse jovem, bem jovenzinho mesmo, ele tinha seus 15 para 16 anos, ele vai comprar, como nós conhecemos aqui, lá é um pouco diferente, mas aqui nós vamos desses ferros velhos, e aí então, dessa forma ele encontrou um carro. Ele encontrou um carro, comprou, reformou esse carro, teve muito trabalho de reconstruir o carro todo, entre 15 e 16 anos. Reconstruiu o carro todo, era um Mustang, belíssimo Mustang, Mustang de 68, que é um carro, quem gosta de carro sabe que o Mustang 68 é uma maravilha, é bastante museu, gente. E ele pinta esse carro de amarelo. Ele pinta esse carro de um amarelo muito brilhante, de maneira que, aonde ele andava com aquele carro, todo mundo sabia que era ele. Todos sabiam que era Mike. Até o ponto que ele passou a ser conhecido como Mike Mustang, ou Mustang Mike. Todo mundo sabia. Está vendo o Mike por aí, com seu belíssimo Mustang. Então, veja, um jovem, numa cidade americana, bem razoável, de condição, tranquila, com uma vida dessa. E o que acontece? Esse jovem era conhecido por ter muitos amigos. Era um jovem tido como muito amoroso, carinhoso, muito social, aquela coisa do popular, como o americano gosta de falar, popular da escola. E vivia muito bem, em paz, muito tranquilo. Diziam também que esse menino, esse jovem, Mike Henry, era muito caridoso. Ele dava carona para as pessoas que não podiam, auxiliava as pessoas que não tinham condição. Ainda existe, não sei se tanto, mas naquela época existia muito, uma espécie de patrulha juvenil mesmo, jovens que tinham carro e davam os números nas escolas, enfim, para que alguém que estivesse em dificuldade, eles iam lá e buscavam e auxiliavam. Ele fez isso várias vezes, tem uma notícia, um relato que ele fez isso com uma mãe e umas crianças que estavam no carro, e o carro quebrou, ele foi à noite, foi buscar, e a mulher ficou até com medo. Ele teve todo cuidado de mostrar documento, conversar com ela, com as crianças, tirar o nervosismo, botou no carro e levou para casa. Esse era Mike Henry. Tem uma história também dele muito interessante. Teve um dia que esse carro dele pegou, e ele reconstruiu muito carro, porque ele gostava da americana. E teve um dia que esse carro dele tem um defeito na transmissão, e ele foi lá e comprou uma transmissão nova. Só que nesse meio tempo dele comprar e buscar, um amigo dele da escola, que tinha o mesmo tipo de carro, também pegou a transmissão dele. O que Mike fez? Ele foi na loja, em vez de pegar a transmissão nova para ele pediu para que dessem a ele duas usadas para que ele desse um amigo. Esse era Mike Henry. Mike Henry, no dia 8 de setembro de 1994, simplesmente deu fim à sua vida às 11 horas e 52 minutos. Esse jovem alegre, feliz, popular, com um carro caridoso, adorável, às 11 horas e 52 minutos, ele entra no seu Mustang amarelo e tira a sua vida. E vejam, seus pais e sua mãe chegaram pouco depois, e ele tinha deixado um recado. O recado diz o seguinte: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. O amor
Mike. 11h45. 7 minutos. Entre o momento em que esse jovem tira a vida até os pais encontrarem no seu carro. Por isso, hoje nós temos o Setembro Amarelo. Porque no dia do velório, todo foi todo. Imaginem a comoção na cidade. Teve toda uma ação de levarem fitas amarelas e começaram uma ação de buscar ajuda. Vejam, imaginem o que os jovens amigos desse menino na escola pensaram. Por quê? Eu tenho certeza que vocês podem estar pensando nisso agora. Veja a narrativa que eu trouxe a vocês. Jovem, tem imagem dele na internet, foto dele na internet. Jovem bonito. Uma vida tranquila, amigo, popularidade, futuro enorme pela frente. E com certeza os amigos estavam se perguntando por quê. E foram várias mensagens que se colocavam, foi uma espécie de cesta, as pessoas iam colocando ali flores e laços amarelos e bilhetes. Entre alguns desses bilhetes, estava um que dizia o seguinte: se precisar de ajuda, se está com dificuldade, se estiver com dificuldade, peça ajuda a alguém. Por quê? Quem imaginaria que esse jovem estava sendo absolutamente atormentado dentro do seu íntimo, na sua vida pessoal? E foi isso, como disse a vocês, que deu início ao que nós conhecemos como Setembro Amarelo, esse movimento mundial de valorização da vida. E quando pensamos em valorização da vida, um termo muito amplo, muito além da questão do ato de uma pessoa poder tirar a sua vida. Mas pensarmos em preservação da vida, valorização da vida em todos os níveis. Todos os níveis possíveis. Hoje, alguns vão lembrar, hoje é 11 de setembro. Eu me lembro quando eu estava em 11 de setembro. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão nesse mesmo. Quantas vidas perdidas. Eu tenho certeza que todos nós vemos nos noticiários, hoje mesmo saindo de casa, vendo o finalzinho de um noticiário sobre um crime acontecido ontem nos Estados Unidos, esses dias nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, nossa, por que ainda se fazemos isso? Como ainda não valorizamos a vida? E não importa se é minha, se é do outro, se é do meu parente, se é do meu inimigo, não importa. É vida. E nosso Mestre Jesus deixou muito claro em toda a sua transmissão de conhecimento a todos nós, ele como grande mestre, o quanto é importante valorizar cada um com todas as suas diferenças, com todas as suas dificuldades. Só lembrarmos dos 12 que Jesus escolheu. Exercício de raciocínio com relação à ideia de igualdade, informação de várias formas, entender o próximo, do que 12 homens absolutamente diferentes, personalidades diferentes, condições diferentes, estarem reunidos em torno de um só e se tornarem eternos. Essa é a ideia que precisamos ter de valorização da vida. Não importa qual, toda vida tem valor. Vida não pode estar atrelada à cor, a escolhas, a ideologias. Não pode. Isso não é cristão. Isso não cabe na codificação espírita. Vida é vida. A minha, a de quem está do outro lado do mundo, a quem, quando formos ver, pensar, refletir, quanto a sua vida é importante, e assim como uma grande cadeia, uma grande rede, todas as vidas são absolutamente fundamentais na obra divina. Quando vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, os Espíritos nos deixam de uma forma muito clara. Como todo livro, as respostas são muito claras, diretas,
Uma das coisas que eu mais gosto. As partes que eu mais gosto do Livro dos Espíritos são aquelas perguntas como que, falando a Kardec, olha, já respondi isso, não entendeu? Como que você vai perguntar essa coisa de novo? E aqui é mais ou menos isso. Eles vão dizer, somente a Deus que deve perguntar sobre a questão da vida, do direito de dispor da sua vida. E mais, podemos colocar o direito de dispor da vida do outro. Kardec vai responder literalmente, somente Deus tem esse direito. Suicídio voluntário é transgressão dessa lei. Kardec pergunta especificamente sobre isso. Tá? Mas, vejam, aqui nós podemos adaptar essa resposta. Somente Deus tem esse direito. E qualquer outra forma de dispor da vida de alguém é contra a lei. Qualquer outra. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde temos muitas discussões com diversas situações, discussões que muitas são muito importantes, temos que ter sim. Muitas se colocam muito na questão do novo, do avanço, enfim. É isso, nós estamos avançando. Nós estamos progredindo, vamos nos olhar há 2.000 anos, há 4.000 anos. O que é a humanidade, o que é a humanidade hoje? É importantíssima essa discussão. Porém, estas discussões não podem ser pautadas por nada além da ideia do amor ao próximo. E, conforme Cristo nos deixou, absoluto. Cristo não amou os seus apóstolos mais do que ele amou a Pilatos, a Herodes. Cristo não amou diferente. Cristo não deixou de amar alguns que o deixaram em um determinado momento, porque suas palavras causaram escândalo, mais do que aqueles que permaneceram ao seu lado o tempo todo. Em nenhum momento Jesus colocou diferença, colocou divisão, no sentido de amar o próximo, no sentido de respeitar o outro, o senso de justiça que Jesus nos mostrou. Jesus fala sobre justiça de diversas vezes, literalmente e nas entrelinhas. Jesus fala sobre a verdade diversas vezes. Nós podemos questionar, olha, verdade, nós temos quantos? 50 pessoas aqui aproximadamente? 50 verdades, certo? Certo. Mas algumas questões não existem desverdades ou pseudo-verdades. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, podemos fazer algum senão a esta verdade? Mas avançando nas palavras do Mestre Jesus, quando ele diz, lá no sermão do Cenáculo, João capítulo 15, quando ele vai dizer, vos deixo meu único mandamento. Ou seja, Jesus, tudo que ele falou, tudo que ele fez, ele estava repetindo Moisés e profetas. Até que no finalzinho entre os seus amigos mais próximos, sermão do Cenáculo é no último momento da sua vida. Sermão do Cenáculo é o que nós conhecemos como Santa Ceia, para quem não associou o nome à imagem. Ali com os 11, ele vai dizer o seguinte, vos deixo o meu mandamento, ou seja, ele, Mestre Jesus, o mais importante, puro, perfeito, amai-vos como eu vos amei. Percebam como é um salto além. Amar ao próximo, ok? Isso é lei, profetas, como ele vai dizer. Mas Jesus avança, ame como eu amo. E isso é a síntese de nós termos essa possibilidade de entendimento da relação do sofrimento humano com toda a esperança que nós temos na espiritualidade. Porque se nós nos amássemos como Jesus nos amou, nós não teríamos dores. Teríamos dores? Sim, mas
dores da vida secular, da vida natural, as questões físicas, fisiológicas, sim, mas não teríamos as dores morais. Porque se eu amo ao meu irmão aqui na minha frente, e ele me ama como Jesus nos amou, não existe falta de respeito, não existe nada que seja diferente do que uma troca muito, muito positiva de energia. Jamais vou pensar mal de um ou de outro. Um e outro jamais vai pensar mal de mim. E dessa maneira, as nossas atitudes, que interessante, estava vendo ali no folheto, que as nossas questões mentais, espirituais, ou seja, essa nossa relação, é que nos traz os males do corpo, muito mais, como diz a mensagem, acho que é de Bem, muito mais que as bactérias, os vírus, nossa mente, ou seja, nossas escolhas no campo moral. Se todos nós nos amássemos, não teríamos essas dificuldades. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, verso 30 e 14, nós vamos ter uma orientação muito importante falando sobre justamente isso. Essa relação de nos amar e com as dificuldades. O amor que o Cristo nos ensinou, ainda não temos capacidade. E sendo assim, temos nossas dificuldades. E quando chegamos nesse ponto do sofrimento material, das dores materiais, das dores do corpo, das dores do mundo de provas e expiações, os Espíritos vêm dizer que se nós tivéssemos paciência, tivermos resignação, considerar a vida terrestre como uma passagem, como um hiato da nossa grande vida espiritual, nossa eterna vida espiritual. Lembrarmos que vivemos no invisível, no mundo invisível. E eventualmente criamos aqui. Eventualmente. E por um tempo muito curto. Várias vezes temos essa orientação dos Espíritos. Então eles vão continuar a dizer que se tivermos esta tranquilidade, esta resignação, nós passaríamos por isso de forma melhor. Principalmente com esse olhar para o futuro. Com essa certeza que temos que aqui é passageiro e o futuro está ao nosso alcance constantemente. E eles encerram dizendo: a serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Ou seja, um conjunto de situações, a partir daqui do capítulo 5, vai estar se avançando, falando sobre as bem-aventuranças, nós vamos chegar à paciência, obediência, resignação, indulgência, virtudes que nos preservam, como eles aqui colocam, da loucura. E a loucura, especificamente nesse ponto eles falam sobre o suicídio, mas a loucura para vários outros pontos, várias outras ações que nós temos em nossa vida nos momentos onde a calma, a paciência, a resignação nos escapam. E principalmente quando nos escapa o senso de amor ao próximo. Então nós vamos perceber que, olhando essa perspectiva do sofrimento humano e da esperança espiritual, nós temos um grande apoio e precisamos estar trafegando entre essas duas condições para que possamos estar, de alguma maneira, prevenindo e nos prevendo realmente a nossa condição para momentos futuros. Por quê? Nós temos a fé cristã, nós temos a filosofia do Cristo. Nos dá toda a condição de compreendermos o quanto é importante a vida, o quanto o desespero do momento desta vida secular tem no futuro uma, não solução especificamente, mas um refrigério. Se eu estou numa dificuldade hoje, mas tenho o vislumbre de um porvir, eu consigo pensar melhor, eu consigo lidar melhor com as situações. E temos também a nossa doutrina. Vejam, é como que uma ponte. Jesus vai nos dizer
eis que vos deixo o Consolador prometido, que virá no futuro e vai dizer o que eu não pude lembrar para vocês, falar, esclarecer o que vão distorcer, o que vão deturpar. Passados 2000 anos, o Espírito de verdade nos chega, como prometido por Jesus, pela graça de Deus, e nos traz tantas possibilidades de termos essa paciência necessária, a resignação necessária, para que possamos ter uma vida bem melhor, uma condição de valorizar a vida em outros níveis. E de onde vem esse sofrimento humano? Como eu coloquei em vocês, naturalmente esse sofrimento humano vem da nossa falta de amor ao próximo, da nossa falta de uma boa relação. Por quê? Quais são os grandes sofrimentos? Hoje é atestado pela OMS, o órgão da ONU com relação à saúde, que a depressão é pandêmica. A depressão assolou o mundo. E por que nós estamos tão deprimidos? Depressão, desesperanças, traumas, isolamento. Hoje nós estamos num mundo extremamente conectados, certo? A ideia é essa. O mundo está absolutamente conectado. Sim. Ao vivo ou gravado, não importa. Eu sei que alguém do outro lado do mundo pode estar vivendo nesse momento. Pode estar trocando energia através do nosso pensamento, enfim, como nós pensamos. Mas vocês já perceberam o quanto as pessoas estão isoladas, sozinhas no mundo de hoje? Com toda essa conectividade, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que elas dizem, manifestam-se sozinhas, isoladas, ou claramente quando nós olhamos essas pessoas, ou conhecemos a sua vida, ou temos algum contato, nós percebemos que elas estão absolutamente sozinhas. Não tem aquela brincadeira que a turma mais animada por aí diz, né? Solteiro sim, sozinho nunca. Tá? Nesse caso, no campo espiritual, isso não cabe. Porque esse isolamento não tem a possibilidade de não ficar trafegando para lá e para cá. Porque não é corpo, é espírito. Podemos ter aqui, espero realmente que não, pessoas que estejam absolutamente sozinhas. Aqui, numa sala com aproximadamente 50 pessoas. Porque, por muitas vezes, nós não compreendemos que esse isolamento, esse estar só, não é algo puramente material. Você pode estar sozinho no meio do Maracanã. Final de campeonato, lotado, você está isolado. O que os Espíritos nos dizem com relação a essa questão? Eu sempre gosto de brincar que céu e inferno não tem sempre, né? Não é um lugar para a gente estar guardadinho, arrumadinho, curadinho, para a gente ir em determinado momento. Céu e inferno é um estado de espírito. Tem narrativas na nossa bibliografia que nos narram pessoas com espaços maravilhosos, tristes, infelizes. O espaço externo é uma maravilha, mas e o interior? Da mesma forma, espíritos felizes, luminosos, trabalhando em espaços terríveis, mas feliz, acompanhado, cercado de amigos, cercado de luz. Então, vivendo num mundo como o de hoje, com tanta exigência, com tanta obrigatoriedade de se produzir, de fazer, a ideia do conteúdo, você tem que produzir conteúdo. Existem as pessoas que são profissionais e ganham muito dinheiro com isso. As poucas vezes que eu me metia, sabia quanto o sujeito ganhava com isso, não quero saber da vida de ninguém, também um susto. O sujeito fala 2 bobagens em 15 segundos e é milionário. Nós temos essa
demanda mesmo, porque ele não ganha para isso. Sempre tem essa ânsia de produzir alguma coisa, de se mostrar de uma maneira. Eu lembro que estava num evento muito contente, eu lembro um evento muito gostosinho, e olhei para o lado, estava ali na nossa conversinha, no grupo que estava, e do lado estava um casal que notoriamente a coisa não estava boa. Era claro, muito claro que a coisa não estava boa. Mas, coisas da vida. Todos nós que já casamos, já mudamos, enfim, sabemos que é normal. E vejam, em determinado momento, essa moça saca o celular da bolsa, aí dá uma catucada no parceiro, no companheiro dela, os dois se viram para a câmera, abrem 2 sorrisos lindos, juntam os rostos, tiram a foto e fecham a cara de novo para o outro. Produzir conteúdo. Não é a exigência que se tem hoje? E qual o resultado disso? Depressão, burnout, uma doença, podemos dizer assim, nova, discutida muito, mas essa coisa que te faz mal, te dá obrigatoriedade de produzir o tempo todo, e outras que poderíamos citar aqui. Ou seja, essas dores da matéria, esses sofrimentos que podem nos levar a tanta questão, a tantas dificuldades, e pior, é uma possibilidade de cairmos nessa loucura. Eu sempre recomendo, quando falo sobre essa questão dessas demandas no mundo de hoje, um filósofo sul-coreano, Kyung Chul Han, ele tem vários livros, é contemporâneo, ele tem vários livros, um livro que eu acho bem interessante, é pequenininho, mas muito bom, que é A Sociedade do Cansaço, onde ele vai estar ali analisando filosoficamente o porquê nós estamos nessa condição. E pelo seu raciocínio está muito claro. Pelas demandas dessa vida, corrida, conectada, mas que nos isolam. Até porque ele tem outros livros que vão fazendo conexão e chega no momento que ele vai falar sobre relações pessoais, isso fica muito claro. As relações pessoais hoje são fáceis, simples. No sentido que eu já estou mais para frente na idade, vim aqui para o CCIP, pertinho, né? Aqui, Veracruz, nós, na idade do namoro, nós estávamos ali no baile, dançando, conversando, namorado, enfim, natural. Como é que se namora hoje? Como é que você consegue um parceiro, uma parceira hoje? Sinceramente, isso aqui é meio para se encontrar uma pessoa para compartilhar a sua vida? Mas, como também dizem por aí, o que temos para hoje? Então, todas essas questões vão nos levando a essa situação de extrema aflição, de extremo desespero. E muitas vezes as pessoas dizem, esse ato de tirar a própria vida é uma covardia, é uma fraqueza. É um pensamento não cristão. É um pensamento que não deveria caber no espírito. Porque essa pessoa está num extremo de sofrimento que nós não podemos mensurar. Essa pessoa está num extremo de uma dor que nenhum de nós tem capacidade de compreender. E uma das questões que o Cristo nos deixa é justamente essa. O ensinamento que nós precisamos sentir a dor do outro. Porque se eu não sinto a dor do outro, que cristão não sou. Que vejo um irmão caído e passo por cima. Lembremos? Parábola do samaritano? Um homem caído, passa um que é da lei, passa o outro que é da lei e vai embora. É aquela questão que Jesus nos deixou. Paulo de Tarso vai falando sobre isso. A questão é sermos cristãos, sermos espíritas, conhecermos a Bíblia, conhecermos a codificação, estar no centro todo dia. É isso? Funciona? Ou é lá na prática amar o próximo? Nós temos
grandes exemplos de pessoas que são, na prática, extremamente cristãs e são ateus. Mas, mais uma vez, na prática, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer livros dos Espíritos, livros dos médicos, evangelhos do Espiritismo, se comporta melhor do que nós. Paulo fala sobre isso. A questão não é o religiosismo, a questão não é a lei, é a questão do seu comportamento. E quando chegamos a esse momento, dessa depressão, desses traumas, dessas dificuldades, o mais importante é termos a percepção que precisamos consolar. Precisamos estar do lado. Não apontar o dedo dizendo que este que está num sofrimento humano é um fraco. Não. Mais uma vez, Paulo já passa para ensinar. Os que são fortes auxiliem ao fraco. E mais que auxiliar ao fraco, não constranja o fraco com a sua fortaleza. Ou seja, Paulo está dizendo, nos dias de hoje, quando estamos nesse setembro de valorização à vida, não aponte o dedo para o outro, dizendo, está vendo, eu sou cristão, eu sou espírita, eu nem penso nessas coisas. Eu sou forte? Sou. Mas estou agindo como um forte em Cristo? Não. Porque este que está sofrendo e me olha dizendo que eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Imagina o que ele está sentindo. Uma pessoa que já está em dificuldade, sofrendo, dor, desespero, e simplesmente olha, nossa, nem isso eu consigo ser. Imagina o quanto nós estamos potencializando essa dor em vez de mitigar essa dor. Buscando, através desta nossa dita fortaleza, puxar mesmo esse fraco, melhor que nós consideramos fraco, na fé, colocar no colo, num parado. Porque eu tenho conhecimento da doutrina espírita, eu tenho conhecimento do Evangelho de Jesus, eu tenho conhecimento da lei dos profetas. Então eu posso me considerar sim forte, mas para auxiliar quem está fraco. Lembra de uma frasezinha de Jesus, um momento maravilhoso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, o mais forte de todos, que acredita ao fraco, venha até mim, eu te ajudo. E veja que é importante, Jesus, o verbo que Jesus usa, venha, tenha ação, se mova. Muitos nós sabemos que, por vezes, é difícil até se mover mesmo, mas, para todos nós que estamos aqui, é uma mensagem muito poderosa. Vamos fazer com que essas pessoas se movam, porque muito dessas dificuldades, desses sofrimentos, vem pela inércia, vem por essa condição de não precisar fazer nada, de estar absolutamente sedentário. Mais uma vez, nós saímos dessa fase, dessa condição de humano avançando a intelectualidade. Mas veja, há um bom tempo atrás, nós tínhamos uma constituição física diferente. Por quê? Precisávamos caçar, não é isso? Precisávamos pegar o dinossauro lá na unha. Hoje nós precisamos ter unha grande, garra, dente grande, muito pelo, não precisamos de nada disso. Aí, mais uma vez, o que nós precisamos para comer hoje? E aí pergunta, por que estamos isolados? Por que estamos solitários? Porque eu só pego o meu smartphone, dou 2, 3 cliques, pensando numa cidade como o Rio de Janeiro, dou 2, 3 cliques, daqui a 40 minutos, uma hora, alguém toca a minha campainha, eu nem vou ver o rosto da pessoa que me levou ao meu alimento. Veja o quanto essas coisas, essas sutilezas, vão nos empurrando para tanto sofrimento.
para tantas dificuldades nessa questão? A dor é necessária, sim. Lembre-se, estamos no mundo de provas e expiações. De vez em quando nós damos uma viajada e esquecemos disso. Pensamos que estamos lá no mundo felizes, estamos lá com aquela turma mais, já passou por tudo que nós passamos, não estão lá caídos de paraquedas, já sofreram, já tiveram dificuldades, mas cresceram, porque tinham um porvir a sua meta. A dor de hoje é passageira. A esperança espiritual é eterna. Então, nós precisamos da dor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 ainda, quando é colocado que a dor é um aguilhão que Deus nos dá. É uma bênção divina para o nosso crescimento, para nos nivelar. É aquela coisa. Quem sente dor? Preto, branco, amarelo, roxo, alto, baixo, gordo, magro. Alguém que está aqui não sente dor. Então, dor é divina, dor é necessária. É como a medicina vai nos dizer. Nós sentimos alguma febre, por exemplo, nós sentimos febre, ou seja, uma dor, para nos avisar que tem alguma coisa errada. Então, vamos lá, tomamos um anti-inflamatório, um remédio que não temos bem ácidos, e vamos nos curar. Imagine se não tivéssemos a dor. Não tem febre e tem uma infecção de correndo. Está indo. Não é isso? Alguém da área de medicina de saúde por aqui? Estou errado? É necessário, principalmente porque nós, espíritos no mundo de provas e expiações, como eu falei, aquela turma que está lá no mundo dos espíritos felizes, os redimidos, não caiu de paraquedas lá. O pensamento aqui é o contrário. Nós que estamos no mundo de provas e expiações, fizemos uma forcinha danada para estar aqui. Então temos que tocar a nossa vidinha aqui, buscando, logicamente, cada vez mais rápido, transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de regeneração, através do crescimento conjunto. E assim todos nós temos a oportunidade de crescer. Então vejam, nós temos essa grande possibilidade. Vejam quanto nós pensamos e podemos ponderar nesse espaço, no desespero da matéria, com a esperança do Espírito. Temos Jesus, temos Kardec, temos as psicografias, temos os livros, os bons livros de filosofia, como citei um aqui. Existem outros, claro, mas que eu gosto, porque eu mais tenho como referência para estudar esse pensamento, e assim por diante. Nós temos até possibilidade de conhecer esse pensamento através de religiões diferentes. Lembre-se, nós somos espíritas, o espírita tem que ter mente aberta. Essa coisa de espírita com um teto fechadinho, Kardec não fica muito contente, não. Então, é necessário pensar muito nessa questão. Vou sofrer, sim. Vou sentir dor, sim. Mas eu tenho esperança no porvir. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer diferente, que alguma coisa vai mudar. Eu tenho certeza que a minha conexão com a espiritualidade vai me auxiliar nesse momento de dificuldade. Com tudo que nós temos, nós não precisamos chegar ao desespero. Nós não devemos chegar sequer perto. Porque quando o momento da dor nos parecer extremamente aguda, é aqui que entra o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Essa ideia de que é Deus falando conosco, olha, alguma coisa está errada. Quando Jesus diz, dê a outra face, Jesus está dizendo para apanhar mais? Jesus está dizendo claramente, mostre-se de outra maneira. A sua dor está acontecendo, algo está te frustrando, ok? Passe por isso, com paciência, obediência, resignação, sobriedade, e se mostre de outra maneira, haja de outra forma.
para que essa dor, para que esse ataque tenha uma possibilidade. Então, queridos, quando nós tratamos dessa ideia, estamos nesse momento de preservação da vida, principalmente de valorização da vida, melhor dizendo, é pensar. Tem uma frase no livro Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, que é muito interessante. Quando ela diz que esse ato não é uma libertação, mas uma prisão mais dolorosa. O espírito sofre, pois não pode fugir das causas que o levaram ao desespero. E isso, mais uma vez, nós não precisamos chegar ao ponto final. Veja o que ela diz no final. O espírito sofre porque não pode fugir das coisas. E aqui nós temos o entendimento, e buscamos o entendimento, que podemos sim. Podemos, através de um olhar para o futuro, de entendermos dessa passagem onde estamos. Eu posso mudar. Eu posso me transformar. Eu posso ser aquele que vai dar a outra face, ou seja, agir de outra maneira para que essa dor seja eliminada de uma forma. Eu posso fugir sim. Quando ela diz aqui que não pode, ela colocando já no ponto final, mas veja, é uma caminhada. Ninguém acorda no dia de hoje, meu Deus, está tudo ruim, está tudo horrível, estou desesperado, como acabou. Não, é um processo. A história que eu contei para vocês daquele jovem, Mike. Aquele jovem não acordou naquele dia e teve essa decisão. Ele estava passando pelos seus temores, pelas suas dores, pelo seu desespero, tempos e tempos e tempos, até ter mais jeito, na sua condição, no seu entendimento. Então, entendemos algumas questões, como eu tenho colocado. Deus é soberano em nossas vidas. A nossa vida é importante para Deus. Paulo passa para dizer, resumidamente aqui, que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ou seja, nós somos instrumentos divinos. Nós temos extremo valor para Deus. Nós temos extremo valor para nossos entes queridos, para todos que nos cercam. A nossa vida tem valor. E é um valor inestimável. Absolutamente inestimável. Às vezes nós vemos processos legais em que se perdem vidas por atuações violentas e tem aquela ideia de especificar a vida da pessoa. Faça até cálculos. Quanto tempo que a pessoa viveria, quanto tempo trabalharia e coloca esse determinado preço na vida da pessoa. Pensemos juntos. Qual o preço de uma vida? Qual valor eu posso, monetário, colocar agora em cima de uma mesa e dizer: qualquer vida vale isso? Não tem. Porque a vida é absolutamente divina, absolutamente imprescindível. E como é que podemos auxiliar? Escuta ativa, ou seja, não é aquela coisa, o sujeito falou aqui, eu desci a escada e já foi. Não, escuta, sempre escutem as pessoas. Vejam, percebam as pessoas. Por exemplo, aqui, casa espírita. Às vezes nós entramos nas nossas casas, beijamos, nos abraçamos, conversamos. Muito bom, maravilhoso. Mas quantas vezes nós prestamos atenção nos nossos companheiros? Olhamos mesmo no olho dele, para aquela coisinha mesmo, vou dar uma escutada na alma do meu parceiro hoje, do meu companheiro de jornada hoje. Porque eu já cheguei na minha casa, beijei todo mundo, como eu sempre faço, abraço todo mundo, como eu sempre faço, fiz as minhas atividades, assisti a reunião, decidi, eu não fui para o passe, na minha atual como passista, não fui para o passe. E voltei para minha casa. Nesse dia, eu estava muito triste. Muito, aquela tristeza difícil.
E ninguém percebeu. E olha que estávamos juntos ali na caminhada há um bom tempo. O carinho natural teve, a conversa, o bate-papo, o trabalho. E ninguém percebeu. Ou seja, é necessário um entendimento, essa percepção do próximo. Olhe para o seu colega, para o seu companheiro, companheira, colega de trabalho, não importa. Tente dar uma olhadinha um pouco melhor. A questão de auxiliar, buscar auxílio. Perceber uma dificuldade? Meu irmão, busque um auxílio. Ah, não posso. Vamos dar um jeito de você poder. Isso aqui é uma casa de acolhimento. Tá? Vamos dar um jeito, você vai poder sim. Aí se for a questão financeira, de transporte do porta, vamos auxiliar. E diversas outras questões que vamos fazer estar auxiliando. Mas principalmente é estarmos atentos aos nossos irmãos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a dor pode ser profunda, mas a fé é sempre mais forte. Para nós cristãos, essa frase tem que funcionar. A dor é grande? Sempre. Mas a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, a nossa fé nos espíritos superiores, a nossa fé em nós mesmos tem que ser muito mais forte. E encerrando, quero ler para vocês um trechinho do livro Livro Amigo. Livro Amigo, psicografado por Chico. Capítulo 13, comentário de Emmanuel. No finalzinho do comentário que ele faz, que é o seguinte: consideremos, ele está falando especificamente sobre o assunto da pauta do mês, que ele diz: consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, nos sustentará também hoje. E eu me permito acrescentar a palavra de Emmanuel. E vai continuar a nos acrescentar amanhã. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado. Né? Nós vamos aproveitar bastante essas reflexões ao longo de todo esse mês e, quem sabe, muito mais à frente. Né? Na sequência, nós teremos a prece final, teremos os passes e teremos o nosso sorteio do livro do mês, né? Que é sorteado hoje. Então, vou pedir ao Rubens para fazer a nossa prece de encerramento e depois nós vamos dar sequência dos outros dois eventos, tá bom? Obrigada. Queridos irmãos, no momento em que encerramos a nossa atividade, no momento em que mais uma vez tivemos a grande oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus, em torno da codificação espírita, vamos unir nossos pensamentos em uma grande louvação a Deus, um grande agradecimento por essa oportunidade de reencarnação, um grande agradecimento a Deus, ao nosso Criador, pela vida que dispomos nesse momento. Por esse corpo tão belo, tão complexo, obra divina, absolutamente maravilhosa, que nos franqueia a possibilidade de habitar e assim trabalhar, nos educar, nos amar e seguirmos em frente na nossa jornada. Agradecemos, Mestre, por permitir espíritos tão luminosos ao nosso redor, nos harmonizando, nos guiando, nos instruindo, intuindo,
que possamos, desse momento que partilhamos, extrair todo o conhecimento possível e colocar essa energia viva em nossos corações para que ela possa se espalhar em todos os campos por onde passarmos. Mestre Jesus, amigos do Visível, agradecemos e pedimos que ao final das atividades possamos encerrar com muita paz, com muito amor, com muita luz. Que assim seja. Então, Rubens, você vai fazer um favor aqui pra gente. Tirar a piroca lá.